Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Seja com todos. Em primeiro lugar, realmente, às vezes as pessoas pensam que a gente fala isso só como um costume, né? Mas não, eu vou falar de coração. É uma alegria estar aqui em Jacksonville. Foi muito bom ter o período que a gente passou ali naquela sala, realmente interagindo também com o estudo de introdução à teologia. E hoje estava conversando também com o pastor. Agora, como é que eles chamam aqui? Parece que chama diferente. Pode ser Gil mesmo só, né? Então tá bom. Foi o pastor Gil, né? Ontem, eu conversando hoje antes do culto, aqui começar, e eu disse a ele que fiquei muito grato, não só também com o apoio dele, como ele teve a paciência de ficar o tempo todo mesmo. E não só participou ali, mas também interagimos juntos e com certeza foi um momento muito bom de interação, de troca de conhecimentos também, não é? O pastor Rodrigo também esteve presente, também foi paciente para ficar ali um bom tempo, né? E outros irmãos. Foi muito bom. E hoje eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Porque normalmente abrir o púlpito para alguém chegar e falar é um ato de coragem do pastor local. É um ato de coragem. E eu agradeço também por isso, pela confiança. Mas antes de até lermos o texto das Escrituras que nós vamos meditar hoje, eu também trouxe o violino e eu vou tocar um hino ao violino. O violino foi, no passado, a minha profissão. Hoje, eu toco por insistência porque não dá para ficar sem música. Mas eu vou tocar aqui um dos hinos, não antigos, mas dos hinos clássicos da igreja. Que coisa antiga não é? Assim, um dos clássicos da igreja, bastante conhecido. E eu tenho certeza, não preciso nem de dizer qual é o título do hino, todos vão conhecer. Eu vou pedir que o microfone pode ser fechado enquanto eu estiver tocando. Acho que o calor da Flórida comparado com o frio de Massachusetts. Pode fechar mesmo esse microfone aqui, ó, sem som, enquanto eu estiver tocando, porque não precisa.
Amazing Grace. A graça do Senhor é maravilhosa. Porque sem ela, a vida seria sem graça. Vamos abrir as nossas Bíblias? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 1 e 2. Vou pedir para vocês ficarem de pé comigo só por um instante, para todos lermos juntos. Diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava. Até aí. Querido Deus, nós te somos gratos por essa rica oportunidade. Porque cada momento que nós dedicamos para concentrarmos o nosso pensamento no Senhor e na sua palavra, são momentos enriquecedores. É tão bom que cada dia nós podemos ter essa comunhão com o Senhor, mas é bom também pararmos tudo mais e colocarmos o nosso tempo, aquele que o Senhor nos concede, para termos um momento mais próximo de Ti. E a palavra é que nos aproxima do Senhor. Também quero te agradecer, Senhor, porque ao abrir as Escrituras, nós podemos lê-la. Mas queremos, Senhor, e te pedimos que a nossa compreensão não fique somente no aspecto intelectual da nossa mente, nem tampouco somente nos toque emocionalmente, mas que, acima de tudo, a Tua palavra seja clarificada, iluminada espiritualmente para nós. Porque a Tua palavra tem caráter espiritual. E coisas espirituais não se discernem somente com o intelecto, com a emoção. Coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E por isso precisamos do Teu Espírito para nos dar o entendimento espiritual. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Podem tomar os seus assentos, por favor. Estava comentando também com o pastor Gil antes de começar que eu sou apaixonado pelos evangelhos. Eu sou apaixonado pelos evangelhos por causa de Jesus, né? E os evangelhos têm sempre uma mensagem tão maravilhosa e inesgotável para nós. Lá na igreja que nós pastoreamos também na cidade de New Bedford, tem uma irmã aqui que já falou, sou portuguesa. Só tem ela lá ou tem mais algum português açoriano? Ou não? Não, né? Como é que é mesmo o nome da irmã? Arminda. Né? Então, na nossa igreja lá em New Bedford, que a maior parte são portugueses açorianos. Né? E eles têm essa característica muito interessante, que todas as vezes que a gente começa a falar a palavra, prestam uma atenção de uma forma maravilhosa. Fico até, sabe assim, gratificado ao Senhor pela atenção. E porque a gente procura trazer a palavra de Cristo. Eu creio que o que nos prende a atenção é a palavra de Cristo. E aqui no Evangelho de Mateus, e lá na igreja em New Bedford, eu tenho meditado desse capítulo 5 com a igreja, até caminhando aí pelo ensino do chamado Sermão da Montanha e o ensino da oração de Jesus, para nós já desde setembro. Então hoje eu vou dar uma pinceladazinha do que a gente tem falado lá com os irmãos e as irmãs em New Bedford, e começa justamente com essa parte importante. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Isso aqui já é muito sugestivo e muito importante. Qual a diferença entre multidão e discípulos? Porque Jesus viu a multidão, ele subiu ao monte e os discípulos se aproximaram dele. A multidão eram as pessoas que andavam atrás de Jesus, porque a sua fama já havia alcançado várias regiões. Volte as páginas da sua Bíblia um pouquinho comigo no capítulo 4. Se você tem iPad ou outra forma aí, bate o dedinho em cima do capítulo 4, do próprio Evangelho de Mateus, e perceba algo interessante que é o que eu quero chamar a atenção de cada um de nós. Lá no final do capítulo 4, no verso 23, diz assim: E percorria Jesus
toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Agora veja o verso 24. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Agora, continua a história no capítulo 5, verso 1, que foi onde a gente leu. A divisão de capítulos em versículos da Bíblia é muito bom para nos ajudar a localizar, mas às vezes a gente tem que ter cuidado, que a gente pensa que o capítulo 4 acabou, o capítulo 5 é outra coisa, e não é. Ele continua. Que é justamente agora a conexão que ele faz. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. O que isso quer dizer? A multidão eram as pessoas que vinham até Jesus, que o buscavam, porque a fama dele já havia alcançado regiões mais distantes, como da Síria, e pessoas que queriam algo de Jesus. Que Jesus é misericordioso. E Jesus curava os enfermos. Jesus libertava os cativos. Jesus não dizia para a multidão, não, hoje eu estou cansado, não vou atendê-los. É verdade que mais na frente vai dizer que Jesus pega os seus discípulos e vai a um lugar à parte para ficar só com os seus discípulos também. Mas a multidão é formada por pessoas que estão em busca de receber algo de Jesus. Mas é um algo que, de uma certa forma, atende-os temporariamente. É uma enfermidade, é uma opressão. Seja o que for, vêm e querem receber este algo de Jesus. Como nós diríamos no nosso igrejês atual, receber uma bênção de Jesus. E quem discute que receber uma bênção de Jesus não é uma bênção? Quem discute que vir até Jesus para receber algo de Jesus não é maravilhoso? É. E logicamente Jesus atendia. Mas o que eu quero dizer aqui é que existe uma diferença entre aqueles que querem algo de Jesus com aqueles que querem Jesus. Que querem Jesus. Quando Jesus subiu ao monte, ele viu a multidão. E se tem uma coisa que Jesus não procurava, chama-se fama. Chama-se fama. A fama chegou a lugares longínquos. Mas se tinha uma coisa que Jesus não queria, chama-se fama. E tem um evangelho que é chamado o evangelho que apresenta o chamado mistério messiânico. O evangelho de Marcos. Todas as vezes que Jesus curava, fazia algo para alguém, ele dizia assim, mas não diga que fui eu. Quão diferente é Jesus de muitas pessoas hoje, e agora eu vou falar para nós pastores também, não é? Que querem o seu ministério, a afirmação do seu ministério, que o seu nome seja reconhecido e que seja notório. Porque, afinal de contas, eu tenho um ministério, eu tenho um nome a zelar. Jesus não estava atrás de fama. Jesus estava em busca de realizar aquilo que Deus colocou em suas mãos para ser feito. E aí Jesus, vendo a multidão, ele subiu ao monte. E só sobe ao monte se for discípulo. Multidão, não. Multidão fica ao pé do monte esperando a próxima bênção. Discípulo sobe ao monte com Jesus. Subir ao monte é uma expressão muito sugestiva nas Escrituras. Porque elevo para os meus olhos para os montes, de onde me virá a salvação? Do Senhor que fez os céus e a terra. Quando Moisés foi receber a instrução de Deus para passar ao povo, ele subiu aonde? Ao monte. Subir ao monte significa ir para buscar a instrução de Deus, mas no caso de Jesus tem algo bastante sugestivo. Ele é a instrução de Deus. E os discípulos entenderam isso. E os discípulos, e não a multidão,
os discípulos, quando viram ele subir ao monte e se assentando, eles se aproximaram dele. Porque aqui tem outra coisa que é importante, que às vezes passa meio desapercebido por nós, que nós, ao lermos as Escrituras, lermos alguns versos, algumas coisas, simplesmente vai adiante. Que diz que quando ele se assentou, isso é bastante sugestivo. Porque acontecia algo interessante na época de Jesus. Quando o mestre ensina, ele senta. E quem aprende fica de pé. O mestre se assenta. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas. Quer dizer, isso é uma expressão do Evangelho que significa aqueles que julgam que têm autoridade para ensinar. Numa universidade, numa escola, o professor tem a sua cadeira. O Papa se diz que fala de ex-cátedra, da cadeira. A igreja principal da Igreja Católica é a catedral, porque lá está a cadeira de onde o bispo ensina. Assentar é sinônimo de autoridade para ensinar. Quando os discípulos viram Jesus subindo ao monte, quando ele se assentou, por isso são discípulos. Eles disseram, ele vai ensinar. E qual é a maior alegria do discípulo? Aprender. Por isso, uma coisa que é maravilhosa, Jesus nunca veio e não pede para nós que nós sejamos bons membros de igreja. Jesus espera que nós sejamos discípulos ávidos a aprender dele. É isso que Jesus... E quando os discípulos viram Jesus sentando, quem é discípulo se aproxima. Não tem como. Apesar de... Jesus diz, né? Não sejam chamados mestres. Mestre é Jesus. Mas às vezes a gente que tem a missão de trazer alguma palavra, um ensino, professor, alguma coisa. A maior alegria do professor é ver que tem gente que quer aprender com ele. E a maior alegria do discípulo é saber que ele pode aprender. Discípulo é aquele que está disposto a largar todo o resto, toda a sua prioridade que ele pensava que teria para aprender de Jesus. Jesus se assentou, os discípulos disseram, opa, é a nossa grande oportunidade, vamos nos aproximar de Jesus. E aí Jesus, ao se assentar, eles começaram a perceber que dali viria instrução. De Jesus viria a palavra. O que é maravilhoso também quando nós percebemos isso, com relação ao coração do discípulo de estar aberto para aprender, é porque a gente sabe já que quando Deus tem algo para ensinar, é algo que será marcante para a nossa vida. Jesus não usa palavras e não ou abusa do uso das palavras. As palavras sempre têm uma razão, um motivo e um ponto muito importante para transmitir alguma coisa. Na versão das Escrituras que eu li, eu não sei qual é a versão que você que está aí na televisão. Como está o versículo 2 agora, por favor? Deixa eu ver como é que está na versão que você... E ele pôs a ensiná-los, é a versão atualizada. Eu li na versão chamada corrigida, mais antiga. Na versão corrigida é muito interessante... que ele traduz literalmente a expressão em grego. Ele diz, e abrindo a sua boca. Abrindo a sua boca. Essa versão preferiu entender que abrir a boca é o ato de ensinar, que é correto. Só que eu prefiro manter a tradução nesse sentido, praticamente literal. Não porque eu sou um literalista, mas nesse caso sim. Por uma razão simples. Porque abrir a boca tem um significado profundo tanto no Evangelho de Mateus quanto na Antiguidade. Essa era uma expressão, ela não é uma redundância, não é um pleonasmo. Abrir a boca no mundo antigo era uma expressão que precedia momentos de quando alguém pronunciaria algo importante.
Documentos antigos descrevem isso. Abrir a boca era sempre algo que precedia um momento importante, uma declaração importante. E no caso do Evangelho de Mateus, especificamente, nós vemos que abrir a boca é uma expressão que aparece, ou similares, correlatas, que transmitem algo profundo. E eu quero que você leia alguns versículos comigo para entender por que no Evangelho de Mateus ele dá a expressão que Jesus abriu a boca, não somente para significar que o que ele vai dizer é importante, mas tem um caráter profundo de espiritual nela. Lembra-se quando Jesus estava sendo tentado? Quando ele estava sendo tentado, Satanás lhe tenta e diz assim: se você está com fome, por que você não transforma estas pedras em pães? Qual é a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Da boca de Deus procede o alimento para as nossas vidas. Normalmente, quando eu vou orar pelo alimento, sempre eu gosto de enfatizar essa parte, para eu ser relembrado da importância disso. Obrigado, Senhor, pelo alimento, como sempre dizemos, e sempre me lembre de que quando me alimento para o corpo, eu também necessito do alimento para o meu espírito. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus é a boca de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é Deus em palavra para nós. E ainda continua dizendo uma coisa interessante. Alguns versículos podem soar e soam como que negativo, mas dá para entender o que ele quer dizer. Veja no capítulo 12, no verso 34, do mesmo Evangelho de Mateus. Jesus agora está falando com os fariseus, os escribas. E no capítulo 12, verso 34, ele diz de uma forma severa: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Tem um significado muito importante. Abrir a boca significa expor o que está no seu coração. Veja outro verso comigo ainda no capítulo 15, verso 11. Um verso que também soa de um aspecto negativo, mas ele transmite o ensino. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Verso 18 do mesmo capítulo. Mas o que sai da boca procede do coração. Se o que sai do coração é mau, contamina. Não é verdade? E isso contamina o homem. Só que acontece uma coisa importante. Quando Jesus abre a sua boca, isso significa que Jesus vai expor o que está em seu coração. Você já imaginou o que é receber do que procede do coração de Jesus? Os seus pensamentos, as suas intenções, o seu próprio ser. Jesus está expondo a si mesmo diante dos seus discípulos. Abrir a boca é expor tudo que está dentro do seu interior para trazer a palavra que procede de Deus. O que contamina procede do coração e vem para a boca, mas o que edifica, e no caso de Jesus, também procede do seu coração e edifica as nossas vidas. E veja algo interessante ainda no capítulo 15. No capítulo 15, versículo 8, diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Aí é boca vazia. Pode estar cheia de palavras, mas vazia da interioridade. E às vezes quando fala, só fala do que contamina. Uma palavra muito importante que nós já vemos aqui, que serve para todos nós. O que nós temos falado?
quando nós abrimos a nossa boca, nós glorificamos a Deus e edificamos a vida uns dos outros? Ou servimos em alguma circunstância de motivo de escândalo? Porque por nossas palavras seremos justificados ou condenados. Porque quando abrimos a boca, nós estamos expondo o nosso interior. Mas se alguém fala coisa boa, mas o coração é mau, Jesus diz, como sendo mal pode falar coisas boas? Aí chama-se a falsidade, porque a boca pode enganar. Mas quando Jesus abre a boca, ele traz para nós palavras profundas que revelam a sua interioridade para nós. E é nesse sentido que a palavra é clara. Capítulo 13, verso 35 de Mateus. Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, que disse: abrirei em palavras a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Quando o Evangelho de Mateus, então, diz que Jesus se assentou, se ele se assentou é porque tinha autoridade para ensinar. E os discípulos reconheceram em Jesus a sua autoridade para ensinar. A autoridade de Jesus era tão grande para ensinar que os escribas se assentavam na cadeira de Moisés. Mas existe uma diferença entre ser autorizado a ensinar e ter autoridade quando ensina. Tem gente que tem autorização para ensinar, mas não tem autoridade no que ensina. Autoridade não é algo que a pessoa toma para si. É algo que, de uma certa forma, flui, no nosso caso espiritual, da presença de Deus. Eu vou citar 2 exemplos interessantes. Musicais, porque eu também, deu para notar um pouquinho, que eu gosto de música. Uma delas, eu li uma vez isso, infelizmente eu não guardei o livro, eu não vou saber dar os nomes agora, mas é um fato que realmente aconteceu, não é uma mera ilustração. Certa vez, numa orquestra inglesa, um regente foi convidado como um regente convidado para reger aquela orquestra. E enquanto no ensaio, ele ensaiava a música com aquela orquestra, ele percebia que o primeiro violino, que fica sentado assim, logo perto do maestro, o primeiro do lado de fora, à sua esquerda, chama-se o espala da orquestra. É o violinista principal da orquestra. E aí ele percebia que o homem fazia caretas durante o ensaio. E aquilo começou a incomodá-lo. No intervalo do ensaio, ele se aproxima do espala e pergunta assim: eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele, pois não. O senhor não gosta da minha regência? Não tenho nada contra a sua regência, o senhor é um excelente regente. Está me saindo uma música de Wagner. Então o senhor não gosta de Wagner? Não, a música de Wagner é bem composta. Então por que o senhor faz careta? Eu não gosto de música. Boa pergunta, o que você está fazendo lá? É a profissão dele, ele aprendeu a fazer aquilo. Mas ele fazia com autorização, sem autoridade. Recentemente em Worcester, outubro, mais ou menos outubro do ano passado, foi um violinista tocar em Worcester. Na realidade foi um concerto, um recital, onde só tinham 2 violinos. Nada mais do que 2 violinos. Uma violinista, Pamela, que é americana, e veio esse violinista alemão chamado Tetzlaff para tocar. E eu tive o privilégio de sentar na primeira cadeira, a poucos metros dele. E ele é notório e conhecido por executar música, ou interpretar música, isso é uma complicação. Bom, a tecnicalidade deixa para lá agora, não vem ao caso. Com muita propriedade. E ele tocou, teve um momento da apresentação que ele tocou uma peça do compositor Johann Sebastian Bach, que é para violino solo. Aí é ele sozinho. É nem mais 2 violinos, é ele sozinho. E teve um determinado momento, e eu já ouvi aquela peça muitas vezes, com muitos violinistas em CD ou em outro lugar, mas nesse dia, esse violinista, Tetzlaff, no final da peça, ele fez uma frase final de uma forma tão
tão interessante que a reação de todos que estavam sentados ali foi uma reação espontânea de todos. Foi, uau! Eu também, na hora que ele fez, o quê? Se eu tiver que explicar o que é, eu não sei. Se você me pedir para repetir como ele fez, eu não sei. Mas foi algo especial, com uma propriedade e uma musicalidade e uma forma de apresentar tão fantástica que isso chama-se autoridade. Ter autorização é bom, mas ter autoridade é melhor. Jesus não era autorizado a ensinar. Que coisa, hein? E às vezes os discípulos até achavam que podiam ensiná-lo também. Pedro, Senhor, de forma alguma isso vai acontecer contigo. Jesus não era autorizado a ensinar. Mas as pessoas reconheceram que nele tinha algo diferente. Quando Jesus terminou de ensinar, as pessoas olharam para ele e disseram: imagina agora aqui como eu fiquei com o violinista Tetzlaff. Uau! Ele ensina com autoridade, não como os escribas. Os escribas tinham autorização, porque se assentavam na cadeira de Moisés. Mas Jesus se assentava no monte e tinha autoridade de Deus. Portanto, abrir a sua boca significa que ele expõe a sua interioridade e vai declarar coisas que eram ocultas e que agora se tornam expostas não para a multidão, mas para os seus discípulos. Me permita dizer, não arrogantemente, não quero ser arrogante, e me incluo no próprio convite. Não estejamos contentes em ser parte da multidão para receber bênçãos de Jesus. Andemos mais, porque o discípulo, além das bênçãos, tem o coração de Jesus exposto para si. E isso é o que alimenta a nossa alma. Porque não só de pão viverá o homem, mas do que sai da boca de Deus, da boca de Jesus. Abriu a sua boca. E aí, na versão também, como eu disse, tenho, para chegarmos a uma conclusão, porque o relógio não para, eu tenho que parar. Os ensinava. Bom, não quero ser complexo, vou tentar falar de uma forma simples aqui agora, é algo interessante, que tem a ver com o idioma grego. Não vou dar aula de grego, prometo, nem vou falar a palavra em grego, para não complicar. Mas tem uma curiosidade no idioma grego que é como a forma dos verbos são apresentadas. O verbo está no passado, e os ensinava. Na língua grega tem aquilo que se chama o aoristo. Aoristo em grego significa uma ação que foi feita, realizada, cumprida, selada, feita, acabada. E tem a forma que se chama imperfeito, que é algo que tem uma continuidade, está aberto. Não diz, e a tradução até é interessante mesmo, não diz que os ensinou, acabou, mas os ensinava. Isso em grego transmite algo interessante, porque muitas vezes nós somos iludidos pelos filmes. Principalmente quando chegam os filmes, gostam de apresentar sobre Jesus, ele subindo para o monte, fazendo o sermão, chamado Sermão da Montanha, e parece que aí depois acabou, foi embora. Não. Os ensinava significa que isso que Jesus estava falando ou fazendo era o seu costume. Não, o Jesus não tinha como a atitude, ensinou, fechou, acabou. Ele tinha o hábito de sempre os estar ensinando, os ensinava. Por isso que os discípulos perceberam quando ele se assentou que ele ia fazer algo que era importante, ensinar mais uma vez. Por isso eu repito, nós não podemos somente ser bons membros de igreja. Nós temos que ser discípulos de Jesus. Eu disse nós, eu não disse vocês. Eu tenho que ser discípulo de Jesus. E Jesus não nos enviou a nós que de uma forma somos chamados de pastores para fazermos discípulos para nós. Porque às vezes
Tem igrejas, tem ministérios e tem pastores que querem fazer discípulos para eles. Jesus disse, ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Para quem? Para mim? Para a igreja? Não. Discípulos para Jesus. Se a minha missão como pastor existe, a principal é fazer pessoas se tornarem discípulas de Jesus. Não meus discípulos. Porque um dia eu vou embora. Um dia nós vamos. Mas se nós fizermos discípulos de Jesus, eles continuarão e outros discípulos serão feitos. Tem igreja que no dia que o pastor, porque ninguém fica para sempre, morre, muda, a igreja acaba. Nós não podemos fazer discípulos para nós temos que fazer discípulos para Jesus. Jesus, porque quem vai sustentar a vida das pessoas e a minha vida, a nossa vida, é Jesus com a sua palavra. Jesus é claro em ensinar. E o que vai vir a partir do verso 3, quão maravilhosos são os ensinos. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Pela graça e misericórdia de Deus, eu já tenho atuado e estudado e trabalhado com coisas dentro da igreja desde os 14 para 15 anos de idade. Quando eu comecei a fazer seminário, eu tive que ter uma autorização, porque eu não tinha 16 anos ainda para ser aceito no seminário. Mas eu só tive coragem de pregar no Sermão da Montanha ano passado, pela primeira vez na minha vida. Porque eu não me achava capaz para fazer isso. Não porque eu não compreendia, como disse Mark Twain uma vez. O que me preocupa, o que me assusta com as Escrituras, com a Bíblia, não é o que eu não entendo, é o que eu entendo. Porque quando nós entendemos, a nossa responsabilidade é outra. E por isso, aprender de Jesus é maravilhoso, porque nós sabemos que temos não só o maior dos mestres, mas nós temos a palavra de Deus encarnada, viva em Jesus. E por isso nós lemos as Escrituras. Sim, as Escrituras são preciosas para nós. Mas a palavra que dá vida às Escrituras chama-se Jesus. Tiremos Jesus do foco e até a palavra que é de Deus se torna sem sentido. Muitas vezes se diz pelo mundo afora, e eu quero chegar a uma conclusão, que os cristãos fazem parte de das 3 religiões do chamado povo do livro. Primeiro são os judeus, por causa da Torá. O segundo seriam os cristãos, por causa da Bíblia. E o terceiro, os muçulmanos, por causa do Alcorão. Mas eu quero entender, pelo menos para a minha vida, para eu poder ficar mais fiel às Escrituras. Antes de ser o povo do livro, eu sou de Jesus. Sabe por qual razão? Porque até este livro, a palavra, apesar de forma digital, mas é também, tá? Senão eu tenho que pegar o... Em nome deste livro, muitos foram mortos. Em nome de Jesus, muitos se matou. Mas só quem é discípulo de Jesus não mata pelo livro, não mata por Jesus, mas morre por Jesus. Só o discípulo. Porque ele aprendeu, como diz o salmista, a tua graça é melhor do que a vida. Quem não entende isso, quem não é discípulo de Jesus e quem não tem a boca de Jesus aberta, expondo o seu coração, quando alguém fala algo que ele não concorda, ele está pronto a matar. Mas quem recebe de Jesus os seus ensinamentos, está pronto a morrer por aquilo que Jesus ensina. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, discípulos de Jesus, discípulas de Jesus somos nós. Porque nós entendemos que não tem nada mais precioso do que ouvir a palavra de Deus que procede da boca aberta de Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fique de pé comigo nesse instante. Podemos fazer uma oração ainda, pastor? Essa é uma pergunta boa para pastor, porque é difícil ele responder, não pode orar.
Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. E agora, cada um de nós, o apóstolo Paulo, lá no contexto da ceia, ele diz: cada um julgue-se a si mesmo. Eu não estou aqui para ser juiz de ninguém, mas cada um de nós que está aqui nessa hora, coloque a sua vida diante de Jesus e faça a seguinte autoanálise, não para que você dê a resposta, mas que o Espírito de Deus fale para você e te dê a resposta. E a pergunta que você vai fazer para agora diante do Senhor é: eu sou multidão que quer só as bênçãos? Ou eu sou discípulo que além das bênçãos tem o coração exposto de Jesus? Eu tenho uma boa notícia. Se você notar que é multidão, se tornar discípulo de Jesus é o próximo passo. É fácil. Faça um compromisso com Jesus e se torne discípulo diariamente de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós te amamos, nós te adoramos, porque Tu és o Deus das nossas vidas. Sem Ti nada somos, sem o Senhor nada podemos fazer. Senhor, nós somos o Teu povo, o povo de Cristo. Nós não somos chamados de os biblistas, nós somos chamados de cristãos. Porque antes de entendermos o que está nas Escrituras, tem que haver o entendimento que vem do ensino de Jesus. Que a palavra escrita seja vivificada pela palavra viva Jesus Cristo. Para que quando proclamada na igreja, se torne a palavra proclamada de Deus vivificada pela palavra viva, que traz vida à palavra escrita. Em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, não para fazermos bons membros de igrejas, mas estamos aqui para sermos verdadeiros discípulos de Jesus. E eu tenho certeza que esta igreja, que este local, é um local que se dedica à palavra. Portanto, a palavra dessa noite é um incentivo para todos nós. Se já praticamos e vivemos, vivamos mais intensamente. Se alguém ainda não tem vivido, que passe a vivê-la, porque é para isso que o Senhor nos chama. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, por Jesus. Amém e amém.